Era uma noite muito escura, coberta por densas nuvens. De repente começou a chover. Grandes gotas estavam caindo e eu levava muita correspondência sem responder. Busquei um lugar onde pudesse resguardar-me quando avistei um complexo de postos de gasolina, restaurante e motel. Escapei da chuva sob o teto das bombas de gasolina e comecei a acomodar a correspondência à frente da túnica para que não se molhasse. O homem do posto veio correndo e disse: "Não fique aí na chuva, venha ao restaurante." O homem do restaurante disse: "Oh, lemos tudo sobre você. Gostaria de oferecer-lhe um jantar ou qualquer coisa que necessite." Foi então que me dei conta de onde estava. Era exatamente o sul da fronteira. O homem do motel estava sentado na mesa ao lado e deu-me um quarto para passar a noite. Também me ofereceram o café da manhã seguinte. Pode ter havido jogos de apostas na sala de trás, algo se passava ali. Mas me trataram de uma maneira muito mais cristã que aqueles que me alertaram contra eles. Isto simplesmente demonstra meu ponto de vista de que há bondade em todos. Tenho recebido hospitalidade nos lugares mais insólitos, inclusive uma mesa para conferências numa corporação em Florence, Arizona, e um lugar em um caminhão de bombeiros em Tombstone, Arizona. Uma vez fui inadvertidamente encerrada por 13 horas em um banheiro gelado de um posto de gasolina. Minhas acomodações eram tranquilas e privadas, ainda que um tanto frias. Durmo igualmente bem em uma cama suave ou num pasto à beira da estrada. Se me dão casa e comida, que bom. Se não, sinto-me igualmente feliz. Muitas vezes, pessoas totalmente estranhas me oferecem casa. Quando não há hospitalidade disponível, sempre há abrigos para ônibus, estações de trem e paradas para caminhões noturnos. Recordo quando me ofereceram uma cama tamanho rainha num motel da moda uma noite. E no dia seguinte, um espaço no piso de cimento de um posto de gasolina aberto às 24 horas. Dormi igualmente bem em ambos os lugares. Várias vezes, algum guarda amistoso abria a porta de uma cela vazia no cárcere. Quando não há um teto disponível para mim, durmo no campo ou à beira do caminho protegida por Deus. Elisa, essa descrição, não é descrição, nessa fala dela, né, quase expor de intimidade, né, da peregrina, né, reforça muito aquela coisa da gente agradecer a tudo, né, agradecer o que tem, e não ficar buscando, eu preciso melhorar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, aí eu posso fazer aquilo outro. Sempre está numa busca de alguma coisa que de fato não nos alimenta, não nos engrandece, não nos fortalece, não faz nada. São coisas, ideias temporárias, né, que vêm nas nossas cabeças, principalmente quando a gente se encontra aqui, né, encarnado, né, com toda essa disposição de coisas ao nosso redor que estimulam a posse, estimulam a vontade de obter, de ser igual aos outros que têm. E essa noção que ela apresenta de conforto, né, de satisfação. Absolutamente tudo está bom para ela, porque ela sabe, na sua intimidade, exatamente o que ela busca, aonde ela tem que ir. Então, nada do em volta do material a seduz. Então, ela diz que ela pode estar no hotel, numa cama king, né? E depois dormir no piso de um posto de gasolina, e para ela é exatamente a mesma coisa, não tem diferença. Isso serve para a gente entender aquela história que as pessoas insistem, né, de quando tem algum nome conhecido, algum mártir, seja religioso ou não, e principalmente com o próprio Jesus e com alguns santos, ele sofreu tanto, ele penou tanto, passou por tanta coisa ruim. Isso é na nossa cabeça. Isso é uma lição
A Peregrina dá uma lição para a gente, porque a gente tem que parar de ter pena e achar que os outros estão sofrendo, porque a gente está projetando as nossas ideias de conforto, de realização. Para ela, isso era a oitava maravilha do mundo e não fazia diferença. Mas deve ter milhares de pessoas ao redor dela que achavam que era um sofrimento enorme, que ela passava dificuldades, que sofria porque nos dias que não tinha o que comer. E a gente faz isso com todo mundo que se destaca em alguma coisa, né, principalmente ligado à filosofia, à religiosidade. Olha como sofreu. No outro dia, não lembro mais qual dia, que estava se falando dos santos. Os santos da Igreja Católica, tudo sofre, tudo tem uma vida miserável, desgraçada. Para mim, para você, que não entende nada do que ele está pensando, do que está passando na cabeça dele, do sentimento dele, e projeta as nossas ideias de conforto e facilidade. Então, esse julgar que a gente tem mania, às vezes a gente acha que o julgar é só para coisas negativas. Está julgando, está criticando. Não. A gente julga tanto o tempo inteiro que até nisso a gente julga se a pessoa está sendo feliz ou não. E como é que a gente não sabe se a gente está sendo feliz? Como é que vai querer se meter na felicidade dos outros? Excelente ponto, Silvio. Especialmente quando você falou de Jesus, era uma reflexão que eu tinha feito há um tempo atrás, porque as pessoas falam muito, ele se fez humano, sim, mas ele era tão grande que, assim, não tem como a gente olhar para ele, ele é um espírito tão evoluído que não tem como a gente olhar para ele com os nossos olhos, com os nossos sentimentos, com a nossa percepção, é muito diferente. E isso que ela fala, né, depois que ela consegue, que ela entende qual é a missão dela, né, e que ela parte, ela se sente essa paz profunda, que nada externo é capaz de abalar essa fé e essa paz que ela sente. Então, ela passa por situações, né, que outras pessoas sentiriam medo, que outras pessoas ficariam agitadas, que outras pessoas ficariam inseguras, mas ela apenas confia, ela está tão plena na tranquilidade, na paz e na missão que ela tem, que nada externo é capaz de abalar o seu interior. É bem impressionante mesmo. Continuando. As pontes sempre têm me oferecido proteção dos elementos, bem como os moinhos em ruínas e sótãos vazios de casas abandonadas. Os túneis e as grandes tubulações de esgoto com frequência servem de alojamento. Mas um dos meus lugares favoritos para dormir é uma grande pilha de palha num campo acessível durante uma noite clara. As estrelas são meu manto. Os cemitérios também são lugares maravilhosos para passar a noite. São silenciosos, a grama está sempre bem podada, nunca se é molestado ali. Não há intromissão dos espíritos dos defuntos. Desejo-lhes paz e eles compreendem. Também uma mesa de campo rústica na parada perto da estrada, um conjunto de agulhas de pinheiros no matagal próximo, ou o colchão de folhagens de um campo de trigo teriam a mesma utilidade. Só rapidinho, Elisa. Não? É interessante essa história do cemitério. Você falar isso, ou você falar que faz isso, você vai causar um temor em todo mundo à sua volta, né? E se não me engano, parece que o Chico tinha esse hábito também, né? Ele costumava ir para o cemitério e sentava lá, só que ele fazia uma coisa diferente, ele não ia lá se abrigar, ele ia lá e sentava lá e ficava conversando com os espíritos que apareciam ali para conversar com ele. Era aquele velhinho que vai para a praça jogar dominó, ele ia para o cemitério bater papo. E isso é tão engraçado, né? Como ela afirma, né? Ninguém me fazia mal, nada de ruim acontecia.
É aquela história, né, que a gente fala da vibração, né? Se você vibra bem, se você... O pessoal fala muito de resiliência, mas não entende a grandeza verdadeira da resiliência. É você não se abalar com absolutamente nada, porque a tua certeza que o final já está escrito e vai dar certo é tão grande, mas é tão forte, que absolutamente nada abala aquilo. A pessoa passa parecendo para os outros estar totalmente indiferente àquilo, mas é porque ela tem uma íntima certeza, não só uma esperança, uma confiança, que vai muito além do que a gente pode entender como fé. Eu tenho fé. Não, é uma confiança muito maior do que o sentido de fé que a gente pode perceber. Que não tem como dar errado, que não vai dar errado. E isso acontece com as pessoas que, não vou dizer que estejam em outro nível, mas encaram a vida de forma muito diferente. Não precisa estar ligada à religiosidade, nem conhecer o mundo espiritual, não, porque ela mesma não conhecia nada disso. É de cada um, é do seu íntimo, é saber melhor do que a maioria o que realmente você é e onde você realmente se encontra. E é essa busca que cada um de nós tem que fazer sem se preocupar absolutamente nada. Se você é católico, se você é budista, se você é espírita, se você é evangélico, se você acredita em vida após a morte ou não, não tem a ver com isso, tem a ver com acreditar em si e entender quem é você e o que você está fazendo aqui no universo. Também acredito nisso, Silvio. Cada vez mais. Eu acho que essa é a busca mesmo, para a gente encontrar essa plenitude de consciência e seguir o caminho, certo? De que está tudo dentro dos conformes. Certa manhã, quando estava dormindo num campo de trigo em Kansas, despertei com um ruído estrondoso. Olhei rapidamente e deparei-me com uma enorme ceifadeira que vinha sobre mim. Imediatamente rolei várias vezes para pôr-me fora do alcance de suas turbulentas facas. Sinto uma proteção total durante minha peregrinação. Deus é meu amparo. Não há acidentes no plano divino. Nem Deus nos deixa só. Ninguém caminha tão a salvo como aqueles que caminham humilde e inofensivamente, com grande amor e com grande fé. Recordo a época do ano em que as noites são muito frias. Estávamos abaixo de zero, mas durante o dia a temperatura subiu um pouco, tornando os dias bastante agradáveis. Foi no outono, havia folhas secas pelo chão. Eu estava no meio do bosque e não havia nenhum povoado pelas redondezas por várias milhas ainda. Era o entardecer de um domingo. Alguém lera um grosso jornal dominical e o deixara junto à estrada, como não deveriam fazer, mas o fazem. Eu o recolhi, saí do caminho e encontrei uma árvore frondosa de folhas perenes. Debaixo da árvore havia uma pequena cavidade na qual algumas delas foram depositadas pelo vento. Coloquei uma grande quantidade de folhas nessa cavidade. Depois forrei com parte do jornal e cobri-me com o restante. Quando despertei pela manhã, havia uma espessa camada de gelo sobre tudo, mas a árvore o apartara de mim. Eu estava cômoda e aquecida em meu ninho de folhas e papel. Esta é só uma informação para o caso de se encontrarem em apuros alguma noite. A maioria das pessoas interessada em férias é aquela que está fazendo coisas que não se sente atraída a fazer e das quais quer afastar-se por algum tempo. Não poderia imaginar-me sentindo a necessidade de umas férias de minha peregrinação. Que bonito é viajar ao sul durante o outono, experimentando a tranquila beleza do tempo da colheita, porém adiantando-se às geadas, experimentando a brilhante beleza das folhas outonais,
mas viajando antes que caiam rapidamente das árvores. Que bonito é viajar ao norte com a primavera e desfrutar as flores primaveris por uns meses em vez de umas semanas. Tenho tido essas duas experiências maravilhosas no meio do país. Durante uma caminhada de 1.000 milhas através de Nova Inglaterra, que começou em Greenwich, Connecticut, e terminou em Burlingame, Vermont, caminhei muito em zigue-zague para passar não só pelos grandes povoados, mas também pelos menores, os quais me haviam convidado. Comecei entre as florescentes macieiras, caminhei entre elas quando eram apenas botões rosados, até quando suas pétalas que caíam eram tão brancas como a neve. Terminei entre as maçãs maduras que me proporcionaram algumas saborosas refeições. Entre umas e outras, tive festins de deliciosos morangos silvestres, amoras e amoras azuis. Através do país, vi muita construção de autopistas e observei que estas tendiam a ir pelos vales, através de túneis pelas montanhas e algumas vezes pelos rios. O que me alegra durante minha peregrinação é andar normalmente pelos caminhos antigos que sobem as montanhas. Que maravilhosas vistas havia para recompensar aqueles que alcançaram o cume. Algumas vezes paisagens dos povoados ou dos caminhos por onde passara ou caminharia ainda algumas vezes à vista dos vales cobertos pela relva e pelos bosques. Sei que nesta época as autopistas são muito mais eficientes, mas espero que sempre haja também alguns caminhos bucólicos, sendas que subam pelas montanhas. Elisa, eu estava me lembrando agora aqui, até agora a gente não viu ela falar nada de doença, de nada, e nem, se não me engano, não fala no livro. Para ver, né? Às vezes a gente fica... se você não tiver um bom lugar, se você tiver exposto, se você não se alimentar bem, isso aqui, tu vai ficar doente, se você ficar no sereno, você vai ficar doente. Então, um monte de crendices, né, que a gente vai desenvolvendo e vai fortalecendo, né, durante a nossa vida e tomando medidas, entre aspas, né, para evitá-las, quando ela dá uma maior lição de todas em relação ao bem-estar do nosso vaso físico aqui na Terra, é vibrar bem. Ela fala aqui dos episódios em que esse agora que ela estava dormindo, a ceifadeira veio, ela acordou, teve que sair rolando para fugir, e ela fala, a gente nunca está desamparado, tá? Tem sempre, ela fala em Deus, mas a gente, vamos expandir, tem sempre alguém tomando conta da gente. Isso tudo é relacionado diretamente com como a gente vibra, o que a gente irradia. Então, ela só vibrava coisa boa, ela só irradiava coisa boa. E ela vive dizendo que nada errado acontecia com ela, nada de ruim acontecia com ela. Inclusive, ela não, se não me engano, ela não vai falar em momento nenhum de ter ficado doente, ter caído de cama, mas tudo isso, mesmo que fale mais para frente em algum episódio específico, eu não me lembro realmente, tudo está relacionado com como a gente vibra, como a gente irradia a nossa própria essência. Se a gente está equilibrado, vibra bem, realmente só vai sintonizar com a gente aquela mesma vibração. O que não tiver naquela vibração, naquela faixa vibratória, envolvida naquele mesmo tipo de radiação, não vai afetar nenhum de nós. E, Silvio, nesse episódio especificamente, tem mais uma outra coisa que me chama a atenção, que é o olhar, porque talvez uma outra pessoa que não tivesse, né, a mesma plenitude, o mesmo equilíbrio que ela, né, a mesma conexão que ela, poderia olhar por aquele episódio como assim, caramba, quase me aconteceu alguma coisa, eu fui desamparada,
Então, o mesmo episódio, dependendo da pessoa, da vibração dela, ela pode encarar de uma forma ou de outra. Eu também penso assim, como a Elisa, porque por mais que ela não fale, aconteceram alguns episódios com ela que já foram relatados dela sofrer agressão, não é que ela não vá sofrer nada, nem doença, nem nada, ela vibra tão alto que o que acontece com ela encara de uma forma muito diferente da maioria, porque ela tem uma vibração muito alta. Eu acho que é muito por aí, né? Também, eu concordo com isso que a Elisa está falando também. Mas é exatamente aquilo que eu já falei antes. Ela tem uma vibração tão alta que ela tem certeza que não tem problema. Exato. É exatamente aquela coisa que eu falei de entender o que é resiliência. É isso. E nada disso importa, nada disso a afeta. Justamente porque ela vibra diferente. As outras pessoas que vão pensar, mesmo que seja por um segundo, quase que fui destruído, quase morri, não chegam perto do equilíbrio vibracional que ela demonstra. Então, esse é vamos criar um objetivo para seguirmos a nossa vida. É esse tipo de exemplo, não é querer ser São Francisco, não é querer ser Jesus, não é querer ser Maria. Esse exemplo é uma coisa palpável. Esse exemplo é um exemplo que a gente pode vivenciar e viver. Para a gente é real. A vida de São Francisco, Maria, Clara, Jesus, para a gente é irreal. A gente acha lindo, maravilhoso, mas nenhum de nós tem a menor intenção de se tornar um Francisco, Maria e por aí vai. Mas uma peregrina, mesmo que não seja para sair andando pelo mundo, a ideia, a intenção, a irradiação, a vibração dela, qualquer um de nós pode atingir com facilidade. Basta se conscientizar e colocar em prática. Então, isso é palpável. Então, por isso que eu falo e reforço sempre o que ela está fazendo, porque ela é um exemplo que a gente pode perfeitamente seguir, mesmo que não seja andando pelo mundo em nome da paz, mas pode irradiar a mesma paz, a mesma tranquilidade, a mesma intenção de outra forma. Para nós, ela existe. As pessoas algumas vezes me perguntam como passo os dias festivos, especialmente o Natal. Tenho passado muitos deles caminhando. Muita gente dá um passeio de carro nos dias festivos. Assim, aproveita esta oportunidade de fazer contato com as pessoas. Recordo uma noite de Natal quando dormi sob as estrelas. Um planeta estava tão brilhante que, com um pouco de imaginação, poderia transformar-se na estrela de Belém. No dia seguinte, a uma temperatura de 80 graus Fahrenheit, 26 Celsius, caminhei em Nova Orleans, onde encontrei poinsettias florescendo abundantemente para o Natal. E vim conhecer novos amigos muito bons. Passei o Natal em Fort Worth, Texas, onde as torres e os edifícios altos estavam delineados com luzes coloridas, apresentando um quadro inovidável ao caminhar pela cidade. Nesse dia, recebi o presente bem-vindo de ter tempo suficiente para pôr-me ao corrente com minhas correspondências. Perguntaram-me sempre se não me sinto só nos dias festivos. Como posso sentir-me só quando vivo com a constante consciência da presença de Deus? Gosto muito de desfrutar a presença das pessoas, mas quando estou só, desfruto estar a sós com Deus. Nossa, que belo. É o que muita gente faz. Vou passear, vou fazer uma trilha, não sei o quê. Tem gente que chama de natureza. Vou caminhar na floresta, né? E estou aqui em paz com a natureza. Ela chama de Deus. E é tudo a mesma coisa. Durante a maior parte do tempo, nos primeiros anos, era-me oferecida alimentação e hospitalidade por gente que nem sequer conhecia.
Aceitava tudo como uma oferta enviada pela mão de Deus. Sou grata tanto pelo racionado pão que recebi na casa de um trabalhador migrante, como pela suntuosa refeição que uma amiga me ofereceu no restaurante principal do Hotel Waldorf Astoria. Podemos verificar que, uma vez que entregamos totalmente nossa vida à vontade de Deus, se formos chamados a sair em nome da fé, descobriremos que até o alimento e o teto que necessitamos chegarão a nós facilmente. Tudo, até as coisas materiais. E algumas coisas inesperadas também são dadas, que surpreendem até a mim. Pela primeira vez fui ao Alasca e ao Havaí devido a um maravilhoso presente de um amigo. Depois, vários amigos me pediram que aceitasse conduzir viagens para lá. Assim, conduzi uma ao Alasca no verão de 79 e outra ao Havaí no verão de 80. Preparei as viagens para que fossem uma experiência educativa e de inspiração para todos aqueles que participaram. Vivíamos simplesmente e viajávamos alegres. Não estive desocupada enquanto estava em nossos 2 estados mais recentemente incorporados. Além de mostrar os arredores a meus amigos, dei muitas palestras para grupos e na rádio e na televisão. Alguns dos meus amigos queriam ter uma ideia de como era minha vida de peregrinação e creio que a tiveram. Foi uma alegria compartilhar esses lugares de inspiração com eles. Vamos por aqui.